Olha, essa é uma daquelas histórias do mundo dos games que parecem roteiro de filme, sabe? Uma história que prova que as maiores revoluções às vezes começam de um jeito bem simples, com uma única ideia e muita, mas muita paixão. Vamos descobrir como um estúdio independente, pequenininho, conseguiu abalar a indústria inteira. 9. Guardem bem esse número. Esse é o total de prêmios que Claire Obscure Expedition 33 levou para casa no The Game Awards de 2025. Para quem não conhece, é basicamente o Oscar dos videogames. E não foi só uma vitória qualquer, não. Foi um momento histórico. Com 9 troféus, o jogo simplesmente quebrou o recorde de vitórias que pertencia a gigantes como The Last of Us Part 2. Eles estabeleceram um novo patamar de excelência. Dá uma olhada no estrago. Jogo do ano, melhor direção, melhor narrativa e a lista continua. Eles não só competiram, eles varreram as categorias mais importantes. Foi um domínio crítico absoluto. Tá, mas o que esse jogo tem de tão especial, né? Bom, tudo começa com o mundo incrível que ele nos apresenta. A primeira coisa que salta aos olhos é a arte. É simplesmente espetacular. O jogo se passa em Lumière, que é uma espécie de versão fantástica e bem sombria da Paris do século XIX. Essa estética única, inspirada na chamada Belle Époque, fez o jogo se destacar de todo o resto desde o primeiríssimo anúncio. E a história é de arrepiar. Pensa só, todo ano, uma entidade misteriosa chamada A Pintora simplesmente apaga todo mundo que chega numa certa idade. O jogo é sobre a missão anual para tentar impedir que esse ciclo de morte continue. É uma luta desesperada contra o tempo. E na hora de jogar, como é que funciona? Aí que tá a genialidade. Eles pegaram o combate de turno, aquele clássico de RPG que a gente adora, e misturaram com ações em tempo real. Então, enquanto você planeja seus ataques, você também tem que se esquivar e contra-atacar na hora certa. O resultado é uma experiência que parece nostálgica e, ao mesmo tempo, super dinâmica. Mas olha, a história de como o jogo foi feito é tão épica quanto a aventura que a gente joga. E tudo isso nasceu de um sonho no meio da pandemia. A pergunta que fica é: como é que um time minúsculo, que ninguém conhecia, conseguiu criar um fenômeno mundial desse tamanho? A resposta é sensacional. Tudo começou aqui, com essa frase que é muito, mas muito pé no chão. O Guilherme Broche, diretor do jogo, trabalhava numa gigante, a Ubisoft, e um dia ele simplesmente sentiu que precisava criar algo dele, algo inspirado nos RPGs que ele amava quando era moleque. Foi uma jornada de 5 anos. Começou com uma ideia durante o lockdown da pandemia, levou a coragem de largar um emprego estável para fundar o próprio estúdio e, bum, culminou num lançamento que virou o mundo dos games de cabeça para baixo. Um dos detalhes mais malucos dessa história é como a equipe foi montada. Não foi com recrutador profissional, nem com agência chique. Essa história parece mentira. O diretor fez um post no Reddit procurando dubladores voluntários para uma demo. Do outro lado do mundo, lá na Austrália, a Jennifer Svedberg viu, respondeu e mandou um teste. O resultado? Ela não só conseguiu um papel, como o talento dela era tanto que ela acabou virando a roteirista principal do projeto. Surreal. E esse método de recrutamento nada convencional virou padrão. O compositor do jogo foi encontrado no SoundCloud, nunca tinha trabalhado num game na vida. O Broche estava caçando talento e paixão nos lugares mais improváveis, montando uma equipe jovem, super dedicada e que estava totalmente na mesma página que ele. A própria roteirista principal descreve essa habilidade do diretor de um jeito perfeito. Ela chama de efeito Guilherme. Essa capacidade de reunir talentos que compartilhavam a mesma paixão pelo projeto. Agora, para a gente ter uma noção real do tamanho desse feito, é preciso colocar as coisas em perspectiva. Vamos comparar essa equipe pequena com os gigantes da indústria. O contraste é gritante. De um lado, uma equipe com cerca de 30 pessoas, recrutadas em fóruns na internet. Do outro, corporações com milhares de funcionários e décadas de experiência. O que a Sunfall Interactive provou é que visão e paixão podem, sim, superar recursos que parecem infinitos. E nada resume melhor o espírito dessa galera do que este detalhe. Ao receber o prêmio de Jogo do Ano, o Guilherme Broche agradeceu às pessoas que fazem tutoriais no YouTube. Ele admitiu, na cara dura, que eles não tinham ideia de como fazer um jogo antes e aprenderam ali. Uma demonstração de humildade e de criatividade. E quem pensa que foi só sucesso de crítica, tá muito enganado. 1 milhão! Esse foi o número de cópias vendidas só nos 3 primeiros dias.
Um sucesso comercial estrondoso que confirmou o jogo como um verdadeiro fenômeno. E aqui está, o resultado de toda essa jornada. A prova de que aquela vontade simples de fazer algo diferente pode se transformar num produto aclamado no mundo inteiro e amado por milhões de pessoas. E a gente termina com essa reflexão. A história de Clair Obscure Expedition 33 deixa uma pergunta poderosa no ar. Numa indústria dominada por orçamentos gigantescos, será que a próxima grande revolução vai vir justamente de onde a gente menos espera?